A ação da amizade. Vez que outra é bom nos determos por alguns minutos para refletir um pouco sobre a ação da amizade em nossas vidas. A amizade é o sentimento que une as almas umas às outras, gerando alegria e bem-estar. A amizade é suave expressão do ser humano que necessita intercambiar as forças da emoção sob os estímulos do entendimento fraternal. Inspiradora de coragem e de abnegação, a amizade enfloresce as almas, abençoando-as com resistências para as lutas. Há no mundo moderno muita falta de amizade. O egoísmo afasta as pessoas e as isola. A amizade as aproxima e irmana. O medo agride as almas e as infelicita. A amizade traz paz e alegra os indivíduos. A desconfiança desarmoniza as vidas, e a amizade equilibra as mentes, dulcificando os corações. Na área dos amores de profundidade, a presença da amizade é fundamental. Ela nasce de uma expressão de simpatia e firma-se com as raízes do afeto seguro, fincadas nas terras da alma. Quando outras emoções se enfraquecem no vai e vem dos choques, a amizade perdura, companheira devotada das pessoas que se estimam. Se a amizade fugisse da terra, a vida espiritual dos seres se esfacelaria. Ela é meiga e paciente, vigilante e ativa. Discreta se apaga para que brilhe aquele a quem se afeiçoa. Sustenta na fraqueza e liberta nos momentos de dor. A amizade é fácil de ser vitalizada. Cultivá-la constitui dever de todo aquele que pensa e aspira. Porquanto ninguém logra o êxito se avança com aridez na alma ou indiferente no enlevo da sua fluidez. Quando nos cônjuges os impulsos sexuais do amor passam, a amizade fica. Quando a desilusão apaga o fogo dos desejos nos grandes romances, se existe amizade, não se rompem os liames da união. A amizade de Jesus pelos discípulos e pelas multidões dá-nos até hoje a dimensão do que é o amor na sua essência mais pura, demonstrando que ela é o passo inicial para essa conquista superior, que é a meta de todas as vidas e mandamento maior da lei divina. Existe uma forma de cultivar a amizade e construir o entendimento. Como acontece ao trigo, no campo espiritual do amor, não será possível colher sem semear. Examine, pois, diariamente a sua lavoura afetiva. Irrigue-a com a água pura da sinceridade, do perdão, da atenção, sem esquecer jamais do adubo do amor, do carinho e do afeto. Imite o lavrador prudente e devotado, e colherá grandes e preciosos resultados. A esperança. Há dias que temos a impressão de que chegamos no fim do caminho. Olhamos para frente e não vislumbramos mais saída. Não há uma luz no fim do túnel e não há também nenhuma possibilidade de volta. Parece que todos os nossos projetos, nossos objetivos, foram levados para bem distante e estamos sem possibilidade de alcançá-los. Parece mesmo que o outono da existência fez com que secassem as nossas esperanças e o vento forte do inverno varresse das nossas mãos todos os sonhos acalentados. A morte vem e arrebata os afetos da nossa alma, deixando-nos o coração dilacerado. Sentimos-nos perdidos. Não sabemos que rumo tomar. Ficamos atônitos. Sentimos-nos como uma árvore ressecada, sem folhas, sem brilho, sem motivo para viver. É a desesperança. De repente, como acontece com a natureza,
A primavera muda toda a paisagem. As árvores secas enchem-se de brotos verdes e logo estão cobertas de folhas e flores. O tom acinzentado cede lugar às cores verdes de tonalidades 1000. É a esperança. Os entes caros que nos antecederam na viagem de retorno à pátria espiritual, um dia estarão novamente junto aos nossos corações saudosos, num abraço de carinho e afeição. Tudo em a natureza volta a sorrir. A relva verde fica bordada de flores de variados matizes. As borboletas bailam no ar. Os pássaros brindam-nos com suas sinfonias harmoniosas. Tudo é vida. Assim, quando a chama da esperança reacende em nosso íntimo, nossos sonhos desfeitos são substituídos por outros anseios. Nossos objetivos se modificam e o entusiasmo nos invade a alma. Jesus, o sublime Galileu, falou-nos da esperança no Sermão da Montanha, com o suave canto das bem-aventuranças. Exemplificou-a nos seus ditos e feitos. Enfim, toda sua mensagem é de esperança. Se formos visitados por qualquer dissabor e o desespero nos tomar de assalto, busquemos o nosso amigo maior, Jesus, através da oração. Predispondo-nos pela prece, a ajuda chegará certamente, como suave bálsamo a penetrar nas fibras mais íntimas do nosso ser, dando-nos alento e tranquilidade. Se a desesperança acercar-se de nós, lembremos o amigo celeste a nos dizer: meu fardo é leve, meu jugo é suave. Se seu jugo é suave, por que não o aceitamos? Se seu fardo é leve, por que não o conduzimos? Consideremos que o rigor do inverno pode ser o resultado da nossa falta de cuidado, submetendo-nos ao jugo da mentira, da ambição desmedida, do pessimismo, das queixas sem fim. Ou talvez a desesperança resulte da nossa própria insensatez, carregando o pesado fardo dos prazeres inferiores, do orgulho, do egoísmo, da ganância, dos vícios de toda ordem e de outros tantos fardos inúteis que nos sobrecarregam os ombros, destroçando-nos as forças. Dessa forma, em qualquer circunstância, deixemos que a esperança nos invada a alma, confiantes em Deus, que sempre nos dá oportunidades novas para refazermos caminhos, buscando a nossa redenção. A esperança deve ser uma constante em nossas vidas. Esperança de melhores dias, esperança de realizações superiores, esperança de paz. Narra-se que um monge que vivia da mendicância sem abrigo recolheu-se numa gruta para o repouso noturno em bela paisagem banhada de luar. Adormeceu, veio um bandido e lhe furtou a capa de que se utilizava como agasalho. O frio da madrugada despertou-o, e dando-se conta do infortúnio, porém fascinado pela claridade da lua, aproximou-se da entrada da gruta e, emocionando-se com o que viu, exclamou: que bom que o ladrão não me furtou a lua. E sorrindo pôs-se a meditar. Desesperar? Nunca. A melancolia. Dentre os vários problemas com que se debate a humanidade, está a melancolia. A melancolia é um estado d'alma de difícil definição, porque se manifesta nas profundezas do sentimento. Sabemos que não nos encontramos pela primeira vez na Terra. Já vivemos aqui em outras épocas,
em outros países, na companhia de outras pessoas. Viajores que somos da eternidade, trazemos em nós as marcas das experiências vividas nas várias existências. Hoje estamos na Terra novamente, num corpo diferente. Talvez nesse país por primeira vez, numa situação social diversa da vivida em outras épocas. Assim sendo, vez que outra nos deparamos com situações que tocam pontos guardados nos porões da nossa alma e sentimos uma saudade de algo que não sabemos o que é. Ou ainda, sentimos uma vaga tristeza, uma depressão injustificável. Fatos, situações, pessoas, música, perfume são indutores dessas incursões inconscientes no passado. E conforme tenha sido a experiência, será o sentimento. Se o registro é de uma experiência feliz, nos sentiremos bem. Se, ao contrário, foram experiências malfadadas, teremos o sentimento correspondente. Existem pessoas que, quando se deparam com o tempo nublado, frio e cinzento, sentem-se deprimidas. Outras, o tempo chuvoso lhes faz sentirem-se muito bem. Outras ainda, quando ouvem uma música, sentem-se transportadas imediatamente de um estado d'alma a outro, completamente inverso. Por vezes, pessoas do nosso relacionamento nos dizem alguma coisa que nos deixa tristes, melancólicos, sem que exista motivo para tanto. Mas o problema não está no que dizem, e sim em como dizem. Quando nos percebermos mergulhados em melancolia, devemos fazer esforços para mudar o clima psíquico através da leitura edificante, de uma prece, da companhia de alguém que nos ajude a sair dela. Jamais deveremos dar asas a esse tipo de sentimento para que não mergulhemos nele ainda mais, a ponto de perdermos o controle da situação. Nos momentos de depressão, quando inconscientemente mergulhamos no passado, espíritos infelizes ou antigos comparsas podem tentar nos envolver nas mesmas teias dos equívocos por nós cometidos anteriormente, levando-nos a estados de difícil retorno. Por essa razão, é que não devemos nos entregar aos braços da melancolia ou da depressão. É imperioso que façamos esforços, que busquemos com muita vontade mesmo mudar nosso clima mental, buscando a sintonia com nossos benfeitores espirituais, que sempre nos amparam e auxiliam em todos os momentos da nossa existência. Agindo assim, guardemos a certeza que logo mais, num amanhã feliz, saberemos o quanto valeu a pena passarmos por essas situações com coragem e dignidade, porque então nos aguardarão de braços abertos os afetos dos quais tanta saudade sentimos. Expulse a melancolia da sua alma, fazendo luz íntima. Acenda a lâmpada do Evangelho na sua mente. A prece. Quando se fala em prece, a imediata imagem que de um modo geral vem à mente das pessoas é a de senhoras idosas ajoelhadas em recintos semi-obscuros numa cantilena ininteligível. Será que somente os idosos devem orar? Serão somente os deserdados do mundo, os sofredores, os que carecem de oração? Oração é um processo dinâmico de dialogar com Deus. É o elevar a mente para sintonizar com as forças superiores, de lá extraindo novas energias, ideias. Sem fórmulas prontas, deve ser ditada pelo sentimento. É um abrir do coração ao Pai amoroso e bom. Alguns defendem a ideia de que se Deus tudo sabe, não há necessidade de se ficar a pedir. Ele dará às suas criaturas o de que elas necessitam. O que não se dão conta tais pessoas é de que o Pai realmente tudo sabe, tudo vê.
mas a prece tem a virtude de abrir os canais mentais a fim de que se possa entender a resposta. É o tornar-se receptivo ao auxílio. Será que a resposta sempre vem? Recordamos o ensino de Jesus. Tudo o que pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos concederá. A resposta sempre vem. O que acontece é que normalmente não a percebemos, mesmo porque ela nem sempre nos chega do jeito que se espera. A resposta divina, por vezes, é um não. De outras, vem através dos amigos, de uma mensagem, das intuições, e outra vez não nos apercebemos. E o que pedir? Eis outra dúvida. Defendem muitos que somente se deve solicitar coisas para o espírito, jamais coisas materiais. Convenhamos que se vivemos no mundo, necessitamos de algumas coisas materiais. Qual o problema de se rogar pela saúde de alguém? Qual a dificuldade de se pedir auxílio na busca de um emprego digno que nos garanta o sustento da carne? Qual o inconveniente de se rogar a misericórdia divina para a fome que castiga o estômago ou para o frio que tortura o corpo? Contudo, oração não é somente um petitório infindável. Antes de tudo, é louvor. Ao ensinar a orar, Jesus primeiramente louvou o Criador de todas as coisas. Santificado seja vosso nome. E para ensinar a resignação aos planos celestes, estabeleceu: seja feita a vossa vontade. Só depois é que ele direcionou a rogativa. A oração é alimento diário, na alegria e na dor, na saúde e na doença, ante os sucessos ou enfrentando os fracassos. Orar com sinceridade, sabedor que não será pela extensão da oração que ela será melhor ouvida, mas sim pelo seu conteúdo. A melhor prece é a do homem de bem. Orar a Deus, a Jesus, evitando dirigir pedidos a parentes e amigos desencarnados, que poderão não ter condições de atender, o que só lhes aumentará a carga de preocupações. Orar por nós, pelos enfermos, pelos desencarnados, pelos suicidas em especial, pelos que não nos amam. Orar pelos amigos, pois que a prece sustenta. É do Cristo o ensinamento: orai uns pelos outros. Pense nisso. A oração em favor dos que sofrem constitui sempre uma valiosa contribuição para aquele a quem é dirigida. Não resolve o problema, nem retira a aflição, mas suaviza a aspereza da prova. Quando a oração é dirigida aos enfermos, ela estimula os centros atingidos pela doença, restaurando o equilíbrio das células. A oração é sempre um bálsamo para a alma e se torna medicação para o corpo físico. A oração acalma, equilibra, dulcifica aquele que ora, propiciando-lhe resultados salutares. A providência divina. Você já se deu conta que o não de Deus é a melhor resposta? Já percebeu quantas vezes você pediu alguma coisa ao Criador e não obteve êxito? De um modo geral, não apreciamos a resposta negativa. Porém, passado um tempo, concluímos que o que Ele nos enviou foi o melhor. O adágio popular diz que Deus escreve certo por linhas tortas. A verdade é que Deus escreve certo por linhas certas. Lemos há algum tempo a história de uma americana que relaciona muitas situações de sua vida em que a providência divina se apresentou de forma diversa à solicitada. Por exemplo, a filha chegou muito chorosa da escola porque não conseguiram um papel para a peça de final de ano. Era o que ela mais queria, mais ansiava. Por alguns dias permaneceu tristonha, até ir romper portas adentro do lar eufórica. Receberam um convite para um curso muito importante em outra cidade. Era necessário se apresentar imediatamente. Se ela fizesse parte do elenco da peça da escola,
não poderia agora cursar o que lhe era decisivo para a carreira profissional. Em outro momento, o marido foi transferido para uma outra cidade. Veio o impasse. Seguir a família também ou não? As crianças teriam problemas na escola? Ela, Beth, precisaria deixar o emprego. Como conciliar tudo? Acreditando que seria terrível viverem separados, oraram muito, pedindo para que a transferência do marido não se concretizasse. Em vão. Oraram para que ela conseguisse um emprego para si e escola para os filhos na outra localidade. Também em vão. O marido passou a vir para casa só nos finais de semana. Então, quando ninguém esperava, uma reviravolta administrativa, uma tarefa que se findou antes do previsto, e eis todos juntos, sem mudança. O não de Deus para os seus pedidos fora mesmo providencial. Até quando o pai de Beth, já idoso, adoeceu, Deus não atendeu o que lhe foi pedido. Todos oravam para que se curasse das mazelas. Beth se lembrou de uma frase do marido: "Tenha fé na resposta de Deus, querida." Descobriu que estava orando incorretamente. Pediu então: "Meu Deus, sei o que desejo, mas pode não ser essa a melhor resposta para meu pai. Ele também é uma das tuas criaturas. Seja feita a tua vontade e não a minha." O pai morreu 2 semanas depois. Ela pensou nos anos de invalidez que o adorado pai teria de suportar se tivesse sobrevivido. Disse baixinho: "Foi a resposta de Deus." Por tudo isso, no aniversário de casamento, ela entregou ao marido um cartão com os dizeres: "Você não é o marido que eu esperava." Colocou uns pontinhos para dar um ar de suspense e concluiu: "Mas com certeza é o melhor que Deus escolheu para mim." Ele sorriu e entendeu. Analisar o que nos ocorre é importante. A resposta divina sempre chega, embora de um modo geral, não exatamente como se quer. Assim é o concurso que hoje não se consegue vencer, o imóvel cuja negociação não dá certo, até o casamento idealizado e que acaba no noivado. Tudo tem sua razão de ser, razão que a divindade conhece e que devemos buscar entender. Pense nisso. Deus te ama e tu percebes. Sua ternura te rocia a face e suas mãos te sustentam. Seu hálito te vitaliza e sua voz silenciosa chega até teus ouvidos, com bênçãos, com esperanças e com orientações. Deus vive, manifesta e dilata o seu amor através de ti. Tu o sabes. E onde estiveres, Ele estará sempre contigo. Pense nisso, mas pense agora. A serenidade. Você já parou para observar algum dia como as pessoas andam pelas ruas apreensivas? O semblante sempre carregado e o senho franzido traduzem a angústia íntima, a problemática em que se encontram mergulhados. Em alguns momentos a impressão que se tem é que a maioria das gentes anda em batalha interior constante. E nos perguntamos: onde é serenidade? Em especial daqueles de nós que ostentamos o adjetivo de cristãos. Acaso teremos esquecido a exortação de Jesus? A cada dia basta o seu cuidado? E aquela outra: se pois Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé. É por essa razão que, com regularidade, a providência divina permite que seus missionários visitem a terra, travestidos em corpos humanos e nas mais variadas frentes de trabalho. Recordamos que em 1958 o mundo assistiu à posse de mais um Papa. Os cardeais em Roma encontraram um sucessor para Pio XII,
que morrera após dirigir os destinos da Igreja Católica por 19 anos. Aos 77 anos, Angelo Giuseppe Roncalli assumiu o papado com o nome de João XXIII. Angelo Roncalli era um homem que causava um impacto sempre favorável nas pessoas. Reconhecia claramente suas limitações e era dotado de um vivo senso de humor. Surpreendeu pela coragem de inaugurar debates sobre temas intocáveis até então. Em um documento asseverou que todos os homens têm direito de escolher a sua religião. Em 1960, num dos seus escritos, ele registrou uma página com notável sentimento de religiosidade universal. Chama-se O Decálogo da Serenidade e contém 10 sugestões de conduta para o homem que deseja a paz. Primeira, procurarei viver pensando apenas no dia de hoje, exclusivamente neste dia, sem querer resolver todos os problemas da minha vida de uma só vez. Segunda, hoje, apenas hoje, procurarei ter o máximo cuidado na minha convivência. Cortês nas minhas maneiras, a ninguém criticarei, nem pretenderei melhorar ou corrigir à força ninguém, senão a mim mesmo. Terceira, hoje, apenas hoje, serei feliz, na certeza de que fui criado para a felicidade, não só no outro mundo, mas também já neste. Quarta, hoje, apenas hoje, adaptar-me-ei às circunstâncias, sem pretender que sejam todas as circunstâncias a se adaptarem aos meus desejos. Quinta, hoje, apenas hoje, dedicarei 10 minutos do meu tempo a uma boa leitura, recordando que assim como o alimento é necessário para a vida do corpo, assim a boa leitura é necessária para a vida da alma. Sexta, hoje, apenas hoje, farei uma boa ação e não direi a ninguém. Sétima, hoje, apenas hoje, farei ao menos uma coisa que me custe fazer, e se me sentir ofendido nos meus sentimentos, procurarei que ninguém o saiba. Oitava, hoje, apenas hoje, executarei um programa pormenorizado. Talvez não o cumpra perfeitamente, mas ao menos escrevê-lo-ei. E fugirei de 2 males, a pressa e a indecisão. Nona, hoje, apenas hoje, acreditarei firmemente, embora as circunstâncias mostrem o contrário, que a providência de Deus se ocupa de mim, como se não existisse mais ninguém no mundo. Décima, hoje, apenas hoje, não terei nenhum temor. De modo especial, não terei medo de gozar o que é belo e de crer na bondade. Pense nisso. O homem do futuro que define as conquistas das virtudes nos esforços do presente descobre o imenso prazer de ser bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raças nem de crenças, porque em todos os homens vê irmãos seus. Pense nisso, mas pense agora. A tecnologia. Desde o final do século XIX, houve um grande avanço tecnológico. Isso ninguém pode contestar. O homem venceu os espaços e chegou à Lua. Construiu máquinas capazes de reduzir as distâncias entre os continentes, entre as nações. Descobriu a cura de enfermidades até então tidas como incuráveis. Conseguiu erradicar da face da Terra doenças que dizimavam vidas. Mas, embora todo o progresso tecnológico conseguido, o homem não logrou sequer minimizar a saudade, preencher a solidão, acalmar a ansiedade, evitar a dor, a doença e a morte. Conquanto a humanidade avance a passos largos na conquista de melhores condições de vida,
de descobertas científicas, de aperfeiçoamento na produção de alimentos, de vestuário e de outras tantas conquistas, não consegue deter a onda de violência que apavora os seres. Não consegue erradicar o preconceito do coração do homem, a revolta dos povos vencidos, as catástrofes de toda ordem que assolam as nações. É de nos perguntarmos por quê. Por que tanta miséria moral com tantas conquistas intelectuais? A resposta é simples. Os benfeitores da humanidade respondem com clareza em O Livro dos Espíritos que o progresso intelectual engendra o progresso moral, mas que o moral nem sempre o segue imediatamente. É preciso que os povos se tornem civilizados, e não apenas povos esclarecidos. Na busca desenfreada de melhores condições de vida, no campo material, o homem esqueceu de voltar a sua atenção para ele mesmo, enquanto figura principal dessa engenharia toda. São importantes as conquistas intelectuais, porque as morais devem vir depois. Homens intelectualmente desenvolvidos podem melhor compreender o bem e o mal e optar pelo bem. Basta que uma virtude brote no coração do homem: a piedade. Quando o homem se detiver diante do sofrimento alheio e lutar por solucioná-lo, então descobrirá naturalmente o caminho que o conduzirá à felicidade. Esta é a orientação espírita. Só lograremos a nossa própria felicidade fomentando a felicidade do próximo. Se somos todos irmãos, não podemos admitir que sejamos felizes vendo os demais padecendo fome e frio, sem possibilidades de educação, de crescimento, de um lugar ao sol. Numa sociedade verdadeiramente civilizada, nada faltará a ninguém. Todos terão, pelo menos, o necessário para viver. Você sabia que a inteligência é poderoso instrumento para fomentar o progresso da humanidade? Deus anseia que as pessoas inteligentes usem a sua inteligência para o bem de todos e não para esmagar os mais fracos. E você sabia que, por mais inteligente que seja o homem da Terra, seu saber tem limites muito estreitos e restritos ao nosso planeta? Por esse motivo, ninguém tem o direito de envaidecer-se pela inteligência, pois a Terra representa um grão de areia diante do universo infinito. Amor a Deus. Você ama a Deus? Ou será que você tem medo de Deus? Ainda nos dias de hoje se ouve a expressão: cuidado, Deus castiga. Ou então, ele é um homem temente a Deus. Temente quer dizer que teme, que tem medo. As frases são muito infelizes e não verdadeiras. Por que temer a Deus? Se ficarmos com o conceito de Moisés, o grande legislador do povo hebreu, com certeza teremos medo da divindade. Porque ao apresentar a ideia de Deus aos homens daquela época, mais ou menos 4.000 anos atrás, Moisés o apresentou como ciumento, vingativo. Um Deus injusto, pois punia um povo inteiro pela falta do seu chefe. Era o Deus dos exércitos que presidia aos combates contra o Deus dos outros povos. Um Deus que recompensava e punia só pelos bens da terra, que fazia se acreditasse que havia felicidade na escravidão dos outros povos. Mas, depois de Moisés, veio Jesus. E uma das partes mais importantes da revelação do Cristo é o ponto de vista pelo qual ele nos apresentou Deus. O Pai que ama os seus filhos, soberanamente justo e bom, cheio de mansidão e de misericórdia. Pai que perdoa as faltas dos seus filhos e dá a cada um segundo as suas obras. O Pai de todas as criaturas,
que estende a sua proteção por sobre todos os seus filhos. Deus que diz aos homens: a verdadeira pátria não é deste mundo. Deus de misericórdia que diz: perdoai as ofensas se desejais ser perdoados. Fazei o bem em troca do mal. Não façais o que não quereis que vos façam. Deus grande que vê o menor pensamento de seus filhos e que não dá importância à forma com que esses filhos o honram. Não é um Deus para temer, é um Deus para amar. Tudo na criação revela o amor de Deus por seus filhos. O universo é um poema de beleza e perfeição. A terra preparada até os mínimos detalhes para que o homem nela possa viver e progredir. As sementes que reproduzem segundo sua espécie e saciam a fome. Os rios, lagos e vertentes que propiciam o líquido precioso. As estações com suas características. As variedades infinitas de plantas, de animais. Deus que cria espíritos simples e ignorantes e os coloca nas suas moradas, os mundos, para progredirem, conquistarem sabedoria até a perfeição. Deus que ama. Pense nisso. Deus quer o seu progresso. Deus quer o seu bem-estar, que seja fruto de uma vida saudável, que resulta de um aprimoramento moral. Deus quer a sua paz legítima. Depois de acalmados os anseios do seu coração e regularizados os débitos da sua consciência. Deus quer o seu amor, superadas as instabilidades da sua emoção. Deus quer o melhor para você. Se você ainda não descobriu como, guarde a certeza de que Ele concede todos os dias os meios para conseguir tudo isto em definitivo, sem chance de perder.